Salve, salve, taverneiras e taverneiros! Estamos de volta para mais um vídeo hoje falando sobre nada que tem a ver com cinema e livros e nada do tipo. Talvez a maior pergunta que fique no ar pro vídeo de hoje seja: o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Fico aí deixando esse questionamento para vocês, jogando essa bola para vocês, porque foi exatamente como eu me senti no dia de hoje. Esse vídeo quase não saiu, porque eu simplesmente não sabia como fazê-lo. Na verdade, eu fiquei muito tempo pensando se eu faria um vídeo mesmo hoje ou não, porque eu tenho atravessado um momento complicado e ultimamente, mais especificamente de ontem pra cá, algumas coisas me atravessaram de um jeito muito ruim, muito negativo. E acho que eu não estava no meu melhor momento, na minha melhor performance hoje. Na verdade, eu não sei quando eu vou estar na minha melhor performance, no meu melhor momento. Essa é a grande verdade. Acho que talvez eu precise de muito tempo para me recuperar, para conseguir ter vontade de fazer arte e me sentir feliz fazendo arte de novo e encontrar alguma felicidade nisso, algo que não seja só mágoa e rancor e tristeza, enfim. E é isso. Ou então eu decidi que para que no futuro talvez eu venha aqui nesse vídeo e veja esse momento registrado aqui publicamente de um dia que não foi bom, mas que mesmo assim eu fui e fiz alguma coisa. Também não sei se eu fiz a melhor coisa por mim mesma que eu poderia ter feito. Talvez realmente seja um momento de reclusão e de me afastar de tudo que não me faz bem. Mas enfim, tá feito, né? Eu acho que vim para esse tema que eu gosto muito sempre me ajuda muito a, enfim, limpar minha mente de alguma forma, pensar sempre nas coisas de um jeito, de uma perspectiva mais positiva, mais feliz, tentar ver as coisas de um outro prisma mesmo, né? Que não seja só especificamente do meu prisma e das coisas frustrantes e ruins que aconteceram comigo, e enfim, e tudo que tem acontecido, né? Então eu acho que sempre que acontecem esses momentos, né? Sempre que esses momentos batem na minha porta, eu fico sempre tentando buscar algo que faça sentido pra mim, que se comunique comigo antes de tudo isso acontecer. Até porque eu sinto que às vezes eu não quero macular uma memória feliz. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas assim, sabe quando você tá muito triste e você bota um perfume e aí você vai pra um lugar e aí depois aquele perfume que você amava passa a ser um perfume que você odeia porque você maculou aquele perfume, porque você usou ele num momento ruim, então ele começa a se tornar símbolo de uma coisa ruim também, sabe? É meio que isso, é mais ou menos isso que eu tô tentando dizer. Então acho que eu fico tentando ir pra memórias boas, mas ao mesmo tempo sem querer manchar essas memórias com coisas ruins do presente, coisas que já estão acontecendo há um bom tempo assim comigo. E fico tentando pensar realmente, como eu já falei aqui, pensar nas coisas por um outro prisma, por uma outra perspectiva. E gatos são coisas que realmente eu sempre gostei muito, gosto, tenho gatos. Teria todos os gatos do mundo se fosse possível, mas não é possível, infelizmente. Então não tem muito o que fazer, né? Mas gatos são muito especiais
Inclusive, sempre que eu tô meio tristinha, os meus gatos, eles ficam muito, muito... Eles percebem, né? Eu sinto que eles percebem que eles se comportam de um jeito diferente, né? Eles têm uma presença diferente perto da gente. E eles ficam mais presentes, de fato, né? Eles ficam mais perceptivos, assim. Então eu sinto que eles me ajudam muito, na verdade. Todo mundo que é pai de gato, mãe de gato, tem esse mesmo relato, né? Eles são extremamente companheiros e sensíveis. Essa ideia de que o gato é uma criatura asquerosa e maligna e... como é que chama aí? Egoísta. É uma coisa muito, muito plantada aí por não sei quem pra poder difamar toda a ideia do gato, né? Toda a ideia do que é ser o bicho, o animal, o gato, né? A sua perspicácia, a sua inteligência, a sua percepção. Não à toa ele sempre é associado às bruxas, né? Que são criaturas perspicazes, sensíveis, astutas, né? Inteligentes, enfim, tudo mais. Mas enfim, né? Já foi para outro assunto, né? Passei a tarde aí toda fazendo os gatinhos e tentando ficar feliz, obviamente. O título é Desenhando Gatos até Ficar Feliz, mas não necessariamente é verdade, né, gente? Não necessariamente isso é 100% verdade. Mas desenhei gatos, sim. E, como eu já falei pra vocês, é sempre... Eu acho que nesse momento que a gente não tá bem, é sempre bom tentar buscar algo que faça sentido pra retornar pra aquela atividade, né? Pra gente tentar se encontrar de alguma forma e sempre fazer algo que não seja tão moroso, tão custoso, tão difícil, mas ao mesmo tempo não fazer algo que seja chato, que seja entediante, porque eu sinto que meio que a mente da gente pede esse equilíbrio, né, entre o desafio e o conforto, né? Algum ponto entre o desafio e o conforto. E pra mim os gatinhos simbolizam mais ou menos isso, principalmente fazê-los sem esboço. Fazer qualquer coisa sem esboço já leva a nossa mente para um outro lugar, né? A gente se sente de um jeito diferente, a gente pensa de um jeito diferente, né? A gente se move de um jeito diferente. A gente tem que mais ou menos calcular um pouco melhor ali o espaço disponível na folha e tudo mais. Inclusive, falando sobre folha, eu não necessariamente pensei no design de folha, nada disso, né? Do meu sketchbook, eu simplesmente vivi perigosamente, né? Com o meu sketchbook na mão, sem ficar pensando em diagramação, design, nada disso. Acho muito legal quem faz, de verdade. Mas eu nunca foi uma preocupação, de fato, minha que o meu sketchbook fosse, sei lá, estético, ou bonito, ou interessante pros outros, sei lá, não sei. Sempre foi uma coisa pessoal mesmo, é o lugar de segurança, né, da gente, assim, é um lugar pra gente ser feliz, assim, e viver perigosamente, como eu acabei de falar. Então eu acho que não tem muito essa regra, não. Faz o que quiser, do jeito que quiser, e o importante é se divertir. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Já fazia muito tempo que eu não desenhava gatos, na verdade, assim... Este tipo de renderização especificamente, né? Esse tipo de finalização que é mais rápido, que é mais objetivo, que é mais enxuto, já faz um bom tempo assim. Eu fiz um desafio no começo do ano de fazer 100 gatos em 100 minutos, eu acho, alguma coisa assim. E talvez de lá pra cá eu não tenha feito mais gatos. Eu não consigo me lembrar. Eu realmente não consigo me lembrar. Eu acho que tudo que aconteceu do começo do ano até agora se tornou um grande borrão na minha cabeça. Acho que eu estou sofrendo de estresse pós-traumático. Eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas eu lembro que esse exercício dos gatos, esse desafio dos gatos foi muito legal de fazer. Eu estava muito esperançosa, assim, muito empolgada. E mais uma vez eu ganhei um balde de água fria. Mas o mais importante é que eu fiz e foi divertido. Eu me diverti bastante no processo. E é isso, né, gente? Eu acho que o mais importante é a gente, no fim das contas, viver e ser feliz com o que a gente tá fazendo, com o que a gente tá deixando no mundo e ter a sinceridade, a honestidade
de saber que a gente realmente, que a gente é de verdade, né? Que as nossas buscas são reais, são verdadeiras, que a gente não tá aqui somente para ser mais um número performático, para agradar XY, para fazer isso e aquilo. É óbvio que, né, que nós temos preocupações específicas, né? Existem demandas assim que a gente precisa socialmente atingir e tudo mais, mas fora isso, eu acho que a vida em si já é muitíssimo custosa, já é muitíssimo difícil, já demanda demais pra gente ficar se apegando a pequenas coisas, né? Assim, a coisas que às vezes não são tão interessantes, né? Não são tão importantes. Então, a minha ideia, inclusive, com esse projeto novo era essa, assim, era não me apegar ao que não é importante e me desvincular de tudo que me adoeceu profundamente, assim, que eu ainda estou e vou demorar muito tempo para realmente sair dessa situação que eu tô agora. Mas é isso, eu acho que é todo mundo ter essa oportunidade de alguma forma recomeçar e de alguma forma se redefinir, né? Meio que se resetar, né? Na arte tem um conceito que se chama palimpsesto, né? Ou pentimento também pode ser usado aí mais ou menos para a mesma coisa, que seria basicamente você... No caso do palimpsesto, seria mais ou menos você passar uma camada de branco, né, para meio que apagar tudo que tá por baixo ali e recomeçar, né? E no pentimento é você raspar o que tá por baixo, né? Você apagar o que tá por baixo e recomeçar. Ou fazer uma outra camada por cima, meio que escondendo aquela camada de baixo. Então, é meio que isso, assim, de pentimentos em pentimentos a gente vai seguindo, né? A gente vai tentando encontrar o nosso próprio caminho, nossa linguagem, enfim. E pra mim, pensar nisso também soa meio desesperador, porque o tempo corre muito rápido, né? O tempo voa e a gente sente que cada dia mais é um dia menos, e de fato é, né? Um dia mais, um dia menos, então a gente vai correndo contra o tempo, correndo contra o nosso próprio relógio, correndo para ter o máximo de energia e disposição para fazer as coisas que a gente quer. E não é muito fácil, né? Mas enfim, gente, pelo amor de Deus, o que é que virou esse vídeo? Esse vídeo virou uma sessão de terapia na qual a pessoa que está aí do outro lado é o meu terapeuta, involuntariamente pesando o clima, mas desculpa, tá? Não se sintam obrigados a ficar aqui até o final do vídeo. Mas é isso. Eu, pelo menos, fui feliz essa tarde. Apesar de muito cansada. Pelo menos eu fui feliz fazendo os gatos. Ouvi muitos podcasts, assisti muitos podcasts, vi muitos vídeos. Vi um monte de aleatoriedade, vi coisas sobre Padre Quevedo. Pelo amor de Deus, quem é que lembra de Padre Quevedo ainda? Isso não existe, isso faz tempo, isso é coisa da minha infância, tá ligado? Então assim, realmente hoje eu fui longe, tá? Nas minhas pesquisas. Sempre que eu tô desenhando, sempre que eu tô pintando, sempre que eu tô gravando, eu tô vendo uma gameplay, ou eu tô vendo podcast, ou eu tô vendo alguma coisa de true crime, ultimamente eu tenho assistido, pelo menos nas últimas 2 semanas eu tenho visto muita coisa de true crime, assim, e é péssimo, né? Porque eu fico muito mal, mas sei lá, acho que de alguma forma a gente mantém uma certa curiosidade sobre essa faceta humana, né? Sobre como que as pessoas pensam, como que as coisas acontecem, tipo assim, e fica por isso mesmo, às vezes, né? Ou então, enfim, a maioria dos true crimes que a gente tem notícia, né? Tiveram algum tipo de resolução ou ficaram famosos porque não tiveram resolução, enfim. Mas é isso. Muito tempo vendo gameplay, muito tempo vendo true crime, muito tempo vendo relatos sobrenaturais no canal da Leandra Carla.
E assistindo João Mânica, assistindo Natália Greco, sempre que tem, né? Sempre que a galera posta, assim, eu já corro lá, já vou ver, assim, alguma coisa da galera. Quase todo dia almoçando, assistindo Drag Box, assistindo Vale a Pena. Mas é isso. É isso. E tô aqui só procurando assuntos pra conversar com vocês, porque eu acho que os assuntos já acabaram de hoje. Hoje eu tô assim, hoje eu tô meio capenga, gente. Hoje eu tô meio manca, meio xoxa, meio anêmica, inconsistente e tudo mais. Mas é isso. Foi um vídeo divertido. Eu acho que vai ser um vídeo interessante pra ver em algum momento e rir dele, talvez, ou chorar com ele, ou nunca mais ver esse vídeo na minha vida, pra não lembrar que eu passei por esse momento. Se bem que eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente foi triste, né? Eu acho que lembrar da tristeza é muito importante, porque a gente, sem a tristeza, a gente não valorizaria a felicidade, né? A alegria. É meio clichê falar isso, mas é muito real. Tipo assim, se a gente não tem o equilíbrio das coisas, o outro lado das coisas, a gente meio que acaba não valorizando, né? Assim, ou acaba esquecendo de valorizar as coisas mais primordiais, assim. Ou pelo menos o que significava pra mim ser feliz, né? O que significava pra mim, pra Priscila, me sentir, né? Essa sensação de alegria, de felicidade. E sem dúvida nenhuma, esse contato com a natureza, com os bichos, com as plantas, sempre foi uma coisa que me fez muito feliz. Não necessariamente estar no meio do mato, mas apreciar, olhar para a natureza e ver o tempo passar olhando assim para as árvores. Eu lembro que eu cresci numa casa que tinha um quintal de mato, assim, né? De meio de mato, assim. Então, eu ficava, às vezes, deitava na minha cama e ficava olhando, assim, o coqueiro, ficava olhando o pé de manga, o pé de banana, enfim. Eu ficava viajando horas e horas, assim, né? Deitada e admirando a natureza e brincando com os gatos. Ou então eu deitava e ia ler. Ou então eu ia pro quintal e ficava realmente olhando pras plantas e esse contato eu acho que sempre foi me aterrou, me trouxe pra um lugar de muita harmonia. E, gente, por hoje era isso, né? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que, na verdade, não era isso que eu queria conversar, né? Eu queria estar com outra mente, outra disposição e outra cabeça e outros pensamentos e outra vibração, enfim. Mas não deu. Mas é isso. Faz parte da vida, né? Estamos aí vivendo e passando pelas coisas e tá tudo certo, né? E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, né? Se você gosta de arte e tudo isso, né? E tudo isso aí que a gente sempre pede, né? Que todos os youtubers sempre pedem. E é isso, tá? Vamos tomar o nosso café quentinho na taverna
e pegar o nosso nanquim da pior qualidade possível. E a gente se vê na próxima.